Olá, pessoal! Então, agora a gente vai dar continuidade no estudo dos PETs de vocês, né? A gente vai tratar aqui a semana 3 do PET 3, segundo ano do ensino médio. A gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, primeiro a gente vai definir o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. E os demais ângulos desse triângulo são ângulos agudos, ou seja, têm medida inferior a 90 graus. Os lados do triângulo retângulo possuem nomes específicos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de triângulo retângulo. O ângulo reto é esse aqui, de 90 graus, né? E os demais ângulos, que aqui no caso a gente chamou de beta e alfa, são ângulos que têm medida inferior a 90 graus. Sempre o lado que estiver na frente desse ângulo de 90 graus, que aqui no caso é o lado Azinho, a gente vai chamar de hipotenusa. E os demais lados desse triângulo são os catetos. Bom, pelos casos de semelhança de triângulo que a gente já estudou, por essa figura aqui, a gente pode perceber que, pegando os triângulos, né, que sempre são formados por esse ângulo θ aqui, por exemplo, B1C1A, B2C2A é outro triângulo, B3C3A é outro triângulo, né? E assim sucessivamente. Pegando esses triângulos, a gente pode perceber que todos eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, né? Todos eles têm dois ângulos em comum. Obrigatoriamente, o terceiro ângulo vai ser igual para todos, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, se eles já têm dois ângulos que são congruentes, né, entre os triângulos, obrigatoriamente o terceiro ângulo vai ser igual. Dessa figura aqui, a gente consegue tirar algumas relações, né, que a gente tem lá também, lá da semelhança de triângulos. Por exemplo, o lado B1C1, que é esse aqui, ó, ele está para a C1, que é esse aqui. A gente pode fazer isso para todos os triângulos. O lado B2C2 está para o lado AC2 e assim com os demais lados também, tá? Por que a gente está vendo isso? Porque a partir dessas relações a gente vai descobrir quem é o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos internos desse triângulo para a gente definir as nossas relações trigonométricas, tá? Então, a gente vai estudar hoje, né, as três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, tá? Especificamente no triângulo retângulo. Então, quem é o seno? O seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O que isso significa? Nesse primeiro momento, né, vocês não precisam se preocupar com o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 90 graus. Então, a gente sempre vai calcular o seno, cosseno e tangente, nesse primeiro momento que vocês vão aprender, dos outros dois ângulos desse triângulo. Então, ou a gente vai estar calculando esse ângulo, ou a gente vai estar calculando esse ângulo. A gente não vai preocupar ainda com o ângulo de 90 graus, não, tá? Então, o seno, né, a gente sempre vai calcular em relação a algum ângulo, tá? Então, a gente sempre calcula essas relações de um ângulo, tá? Então, para que a gente usa essas relações? Ou para achar a medida do ângulo, ou para achar a medida de algum dos lados do triângulo. Então, o seno, vamos pegar esse ângulo beta aqui. O seno desse ângulo é a medida do cateto oposto. O cateto oposto é o lado que está na frente desse ângulo que a gente está calculando e não é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre a hipotenusa, tá? Então, a gente pega o ângulo, o cateto oposto a ele, no caso aqui, é o lado AC, sobre a hipotenusa, que é o lado AB. Então, tá aqui, né? O cosseno, vamos calcular o cosseno desse ângulo. O cosseno é sempre a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso cateto adjacente, ele não é a hipotenusa e também não é o cateto que está oposto ao ângulo que a gente está calculando. Então, ele sempre vai ser esse ladinho aqui que está
que é um dos lados do ângulo, né? Porém, não é a hipotenusa e nem o cateto oposto. Então, quem é o cosseno? É a medida do cateto adjacente, que aqui no caso é BC, sobre a medida da hipotenusa, que é AB. Quem é a tangente desse ângulo? É a medida do cateto oposto a esse ângulo pela medida do cateto adjacente a esse ângulo. Tá? É bem simples, pessoal. Pode parecer complexo, mas é só pegar a formulinha mesmo, tá? Se vocês quiserem anotar isso aqui até vocês fixarem. Pegando aquele mesmo triângulo, então, né, a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente, que são as três relações trigonométricas que a gente tem, por enquanto, né, no triângulo retângulo. Vamos calcular seno, cosseno e tangente do ângulo beta desse triângulo. E ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Então, quem é o seno de beta? O seno de beta é a medida do cateto oposto, que no caso é 3, que é o que está oposto a esse ângulo, que está na frente, dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa é sempre quem está na frente do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa sempre vai ser, nesse caso aqui, a medida do lado AB. A hipotenusa é sempre o maior lado, tá, do triângulo retângulo também. Então, a gente colocou aqui, né, 3 sobre 5 deu 0,6. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, que é o BC, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, deu 0,8 aqui. A tangente desse ângulo é a medida do cateto oposto, que é 3, pela medida do ângulo adjacente, que é 4. Então, vai dar 0,75. Pode ser que o exercício ele vai te dar a medida do seno do ângulo e vai te pedir para calcular a medida do lado. Tá? Então, é só você substituir aqui na formulinha. Se você tiver o seno, você substitui aqui. Por exemplo, se ele estiver pedindo a medida do cateto oposto, você chama isso aqui de x, provavelmente ele vai te dar a medida da hipotenusa, multiplica cruzado e acha a medida do cateto. Tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha com a medida dos ângulos fundamentais, que são a medida do seno, cosseno e tangente, dos ângulos que vocês mais vão usar, tá? Você não é obrigado a saber a medida dos ângulos, do seno, cosseno e tangente dos ângulos, tá? O exercício, geralmente, ele vem acompanhado com essa medida, caso você precise dela para resolver o exercício, tá? Mas eu coloquei aqui só para base de conhecimento mesmo, que é os ângulos que vocês mais vão usar. Com o tempo, vocês vão acabar decorando isso daqui. Então, seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, tá? São os ângulos fundamentais que vocês mais vão usar. Se quiserem anotar também no caderno de vocês. Nosso vídeo de hoje ele é bem curtinho, ele é só isso mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na resolução dos exercícios, podem me chamar lá também.